Graças e paz, queridos irmãos, bem-vindo à nossa aula da nossa Escola Espírito e Vida, onde nós vamos trabalhar nosso novo tema, a temática agora do mês de março, onde nós vamos estudar a respeito do Sermão do Monte, um tema muito importante, um tema muito atual, porque a primeira coisa que a gente tem que entender a respeito do Sermão do Monte é que toda nação, todo, digamos assim, reino, possui aquilo que nós chamamos de uma constituição. Por exemplo, na nossa nação brasileira, nós temos a Constituição Federativa do Brasil. Nós temos, então, uma Constituição brasileira, onde dentro dessa Constituição vão haver leis, vão haver regras que devem ser obedecidas. E aqueles que fazem parte dessa nação, que fazem parte desse reino, precisam obedecer, então, portanto, essas regras. Então, quando nós olhamos para Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6 e Mateus capítulo 7, é aquilo que nós cristãos podemos chamar de a constituição do reino de Deus, onde Jesus veio, nos trouxe a maneira que devemos agir, a maneira que devemos viver. Por exemplo, Mateus 5, Mateus 6 e Mateus 7 vão ter coisas escritas como, por exemplo, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Então, há uma constituição por trás disso, no qual Jesus diz, vocês devem ser como o sal e vocês devem ser como a luz. Por quê? Porque nós agora fazemos parte desse reino. Então, Mateus capítulo 5, 6 e 7, que nós estaremos estudando, vai estar muito entrelaçada a questões como essas. Por exemplo, falando da nova natureza que nós precisamos ter como cristãos, falando sobre a influência que nós cristãos devemos ter no mundo, falando sobre ações e atitudes que, querendo ou não, o mundo espera de nós cristãos. Nós não podemos esperar tais atitudes do mundo, de quem vive no mundo, de quem está no mundo. A própria palavra já diz, o mundo jaz no maligno. Então está mostrando que o mundo é mundo. Não se escandalize quando o mundo tiver certo tipo de atitudes. Não se escandalize quando o mundo cometer certo tipo de atos que talvez nós olhamos e dizemos assim, cara, tá tudo errado. Esses atos estão errados, essas formas estão erradas. Por que as pessoas estão atuando desse jeito? Por que o mundo está fazendo isso? Porque o mundo é mundo. Então nós não podemos esperar do mundo coisas boas. Nós não podemos esperar do mundo coisas boas. Então essa é uma frase que você tem que anotar. Por quê? Porque você precisa entender. As pessoas se escandalizam quando o mundo tem esse tipo de atitude, mas o mundo é mundo, então nós não podemos esperar coisas boas do mundo, ok? Por isso que quando Jesus no Sermão do Monte vai falar a respeito de tesouros, ele vai dizer assim, ó, ajuntem tesouros no céu, não na terra, não nesse mundo. Porque ele fala que no céu a traça, a ferrugem, o ladrão não consegue roubar, porque lá está falando de algo eterno, algo futuro. Então muitas vezes nós focamos com coisas terrenas e passageiras, nos preocupamos com coisas terrenas e passageiras e nos esquecemos de entender que nossa passagem aqui, ou nossa estadia aqui é passageira. Eu sempre digo, e Pedro vai escrever sobre isso, ele vai dizer assim, ó, amados, vocês são peregrinos e forasteiros. Então são duas coisas que eu e você cristãos somos, peregrinos e forasteiros. Peregrinos por quê? Porque nós estamos de passagem. Peregrino é aquele que está sempre de passagem, peregrinando de um lugar para o outro. Então, nós viemos à Terra com um propósito, peregrinar aqui, porém nós somos também forasteiros. Ou seja, o que é um forasteiro? É alguém que é de outra terra. Então nós não pertencemos a isso aqui. Olha o que Jesus vai dizer em João, capítulo de número 17. Vamos lá. Vamos começar a entender primeiramente esses princípios que precisam fazer parte da nossa vida. João, capítulo de número 17, o verso de número 15 diz assim, ó, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, e assim
como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então Jesus está dizendo que nós também fomos enviados a este mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. Essa é uma realidade que nós precisamos ter como propósito e verdade na nossa vida, tá? Então, primeira coisa que nós precisamos entender, peregrinos e forasteiros. Nós não pertencemos aqui, mas enquanto nós estamos aqui, nós precisamos estabelecer o reino de Cristo aqui na terra. Na oração de Mateus 6, Jesus vai ensinar sobre isso, dizendo o quê? Que Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra, do mesmo modo que ela é feita nos céus. Então, ele está dizendo que nós atraímos o reino de Deus à terra quando nos submetemos à vontade de Deus. Então, como estabelecer? E essa é a pergunta que surge no momento em que nós falamos sobre reino, sobre governo. Toda vez que nós queremos viver o reino de Deus em nossa vida hoje, nós precisamos nos submeter à vontade de Deus. Esse é o segredo. O segredo de vivermos o reino de Deus hoje é isso, nos submetendo à vontade de Deus. Quando nos submetemos à vontade de Deus, nós já estamos vivendo o reino de Deus hoje, agora, aqui, ok? Mas vamos lá, Mateus capítulo 5, para a gente entender a respeito desse Sermão do Monte que nós vamos estar estudando ao longo dessas semanas. Lembrando, gente, tá? Sempre lembrando, alunos que estão aqui no grupo, alunos que estão assistindo no YouTube, essa primeira aula da semana, ou toda segunda-feira, a gente sempre faz uma aula aberta, ok? Toda semana a gente sempre faz pelo menos uma aula aberta. Porém, as outras aulas que eu faço ao longo da semana, onde eu vou explorar um pouco mais ou nos aprofundar um pouco mais a respeito do texto e daquilo que nós vamos tratar, são para alunos que são matriculados. Ou seja, alunos que fazem parte da Escola Espírito e Vida e que fizeram a sua matrícula vão ter acesso a essas outras aulas. Então, você que quiser fazer parte desses alunos matriculados, me chama aqui no privado, a gente com certeza já vai estar encaminhando a sua matrícula. Lembrando, é apenas R$ 24,90 por mês. É muito conteúdo por um valor que com certeza é um valor simbólico para você, tá? Mateus capítulo 5, verso de número 1. Olha o texto, olha como inicia o texto. E Jesus. Então a primeira coisa, já anota essa palavra. Anota isso aí, já anota esse nome, circula aí. Circula o nome de Jesus, puxa uma flechinha, escreve assim, ó. Não tem como se estabelecer um reino de Deus sem a presença de Jesus. Então, quando o texto já vai falar sobre o Sermão do Monte, já automaticamente tem que trazer o nome de Jesus. Por quê? Porque é Jesus quem estabelece esse reino, não eu, não você. Nós somos agentes. A Bíblia vai nos chamar de embaixadores, a Bíblia vai nos chamar de pessoas que são ministros, representantes, a Bíblia vai nos chamar de pessoas que estão na terra para representar, porque, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, a Bíblia fala que os cristãos foram, os que iam pregando ficaram conhecidos como cristãos. O que é cristãos? Pequenos cristos, ou representantes de Cristo, certo? Então, é isso que nós somos, cristãos. Quando as pessoas nos chamam de cristãos, elas estão dizendo, esses são representantes de Cristo. Ok? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter. Então, se nós somos representantes de Cristo, aonde nós chegamos, é Cristo que chega também. Por isso que quando Deus fala para Abraão, ele fala que no lugar em que ele pisasse, seria abençoado. Porque a bênção não estava no lugar. A bênção sempre esteve na vida de Abraão. Por isso que onde nós chegamos, onde nós adentramos, a bênção não tem a ver com o lugar. A bênção tem a ver com aquele que carrega isso. Ok? Quando a Bíblia fala em Gênesis 39 sobre José, a Bíblia fala que tudo que José fazia prosperava. E onde ele estava? No Egito, dentro da casa de Potifar, cuidando das coisas. E a Bíblia diz que o Potifar coloca tudo nas mãos dele e tudo que ele conduzia, cuidava, prosperava. Aí a Bíblia diz assim, ó, bem claro no capítulo 39 de Gênesis. Dá uma lida lá depois que você vai ver. E Deus abençoou a casa do egípcio por amor a José. Por amor a José, ok? Por amor a José,
que Deus abençoou a casa do egípcio, ok? Não porque o egípcio era alguma coisa, não porque... Não, foi por amor a José, ok? Mas vamos lá, capítulo de número 5, verso de número 1 do livro de Mateus. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte. Então, Jesus vai estabelecer um reino e sobe a um monte. Aí olha o verso, olha depois a vírgula. E assentando-se. Marca essa palavra assim, assentando-se. Toda vez que Deus vai fazer algo extraordinário, Deus nos chama para nos assentarmos. Por quê? Mateus capítulo 5, Jesus vai estabelecer o reino, mandou se assentar. Jesus vai fazer a multiplicação dos pães em João capítulo 6, mandou se assentar. Na segunda multiplicação dos pães, se assentar. Quando nós vemos em Atos dos Apóstolos capítulo 2, eles também estavam assentados. Então, o assentar-se está falando de disposição no coração para aprender. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver que Jesus ensinava a palavra e a Bíblia diz assim, que Maria estava assentada aos pés de Jesus e ouvia a sua palavra. Marta chegou para Jesus e disse, Jesus, não te importa que minha irmã me deixe servir só? Fala para ela me ajudar. Jesus olha para ela e diz, Marta, Marta, você está cansada e afadigada com muitos serviços e afazeres, mas uma só é necessária e Maria escolheu a melhor parte. O que nós precisamos entender com isso? Que às vezes não é questão só de fazer, é sentar e entender o que Jesus quer que eu faça. Não é só fazer. Estabelecer o reino de Deus é aquilo que eu disse, não tem a ver com você fazer. Não, eu vou fazer. Não tem a ver com fazer. Estabelecer o reino de Deus tem a ver com se submeter à vontade de Deus. Esse é o segredo. Estabelecer o reino de Deus tem a ver com se submeter à vontade dele e não decidir de acordo com a minha própria vontade, ok? Então vamos lá, Mateus capítulo 5, para a gente poder encerrar já a nossa primeira aula e ver aquilo que a gente vai aprofundando ao longo da semana. Ó, e Jesus, vendo a multidão, subiu a um alto monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Então perceba, esse texto do Sermão do Monte não é para quem é crente meia boca, é para discípulo. Ok? Por isso que você vai ler Sermão do Monte, para quem não é discípulo, eles não vão entender, vão dizer assim, ó, são atitudes doidas, coisa de maluco. Porque olha só, por exemplo, Mateus capítulo 5, verso de número 11, bem-aventurados sois vós. Olha o que ele fala, vocês são felizes, a palavra bem-aventurados é feliz, apesar de circunstâncias externas, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Aí ele fala assim, ó, exultai e alegrai-vos. Olha o que ele está dizendo. Gente, se alegrem quando pessoas falarem mal contra você, quando pessoas fizerem todo mal contra vós, quando pessoas vos perseguirem por minha causa. Olha o evangelho que Jesus está ensinando para nós, discípulos. E aí o que acontece? Quem não é discípulo vai olhar e vai dizer, isso aqui é um discurso de doido, isso aqui é coisa de maluco. Por quê? Porque essa palavra do Sermão do Monte, a primeira coisa que nós precisamos entender é, o Sermão do Monte é para discípulos. Somente discípulos é que vão ser capazes de se aproximar de Jesus, se assentar para aprender dele e obedecer a sua palavra. Ok? Então, como frase final dessa aula hoje, anote aí na sua Bíblia, no seu papel, no seu caderno, onde você estiver. Escreva assim, ó. O Sermão do Monte é para discípulos. Deus te abençoe.